Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. Mais uma vez nos encontramos dentro dessa perspectiva de estarmos reunidos a fim de estudarmos a palavra de Deus. Nesse momento, no nosso culto doméstico, onde nos reunimos com a nossa família, nos ajuntamos como servos de Deus, congregamos dentro da nossa própria casa, a fim de podermos meditar na santa, eterna e boa palavra do Senhor. Nosso culto doméstico nesta quinta-feira terá como texto base o texto de Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Então quero convidá-los a que nessa hora você pegue a tua Bíblia e, pegando a tua Bíblia, abra a palavra de Deus no texto de Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 até o verso de número 13. Assim diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos a Deus nessa hora. Deus amado, dê-nos a capacidade que vem do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a santa vontade do Senhor. Abençoa-nos nessa hora, quando debruçamos diante da Tua palavra, que foi lida nessa hora, para compreendê-la pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor sendo aplicada em nós, que possamos vivenciá-la em nossa vida. Essa é a nossa oração. Nos abençoe nessa hora, edifica-nos, ó Deus, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta aos Filipenses, ele diz que ele se alegra no Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de aqui mesmo podemos falar a respeito da alegria, e nesse dia temos dedicado esse tema, o tema alegria, né? Na oportunidade pela manhã nós lembramos do capítulo 4, no verso 4, onde diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Então nós trabalhamos a questão geográfica do estar alegre independente da circunstância. E aqui mais uma vez, no capítulo 4, no verso 10, Paulo demonstra a sua gratidão para com os filipenses. Ele diz: eu me alegro no Senhor. E a alegria de Paulo no Senhor pela vida dos filipenses era por causa do amor, era por causa do cuidado daquela igreja para com o apóstolo e para com o seu ministério. Lá no começo da carta, no capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 5, Paulo diz que ele dava graças a Deus pela vida dos filipenses, daqueles amados irmãos, daquela comunidade que desde o princípio do ministério do apóstolo Paulo foram cooperadores juntamente com o apóstolo na propagação do evangelho, na proclamação do evangelho, na proclamação do reino de Deus. O apóstolo Paulo se alegra e ele dá graças a Deus, e ele se alegra no Senhor pela vida desses amados irmãos. Então perceba, queridos, que a alegria do apóstolo Paulo não era por causa dos donativos, não era por causa da oferta que estava sendo levada ao apóstolo para suprir as suas necessidades, mas o apóstolo Paulo diz que a alegria no Senhor, por causa dos filipenses, era por causa do cuidado, era porque aqueles irmãos estavam demonstrando amor,
e estavam sendo cooperadores juntamente com Paulo na propagação do Evangelho, na proclamação do Reino de Deus. Paulo diz que a sua alegria não era no suprimento de suas necessidades, mas sim no amor, na cooperação, no cuidado daqueles irmãos para com a vida do apóstolo Paulo. Quanto às demandas, às necessidades, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo muito precioso. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu aprendi a me satisfazer, eu tenho satisfação em toda e qualquer necessidade. E eu aprendi a viver contente, a me contentar em toda e qualquer situação. O que é que nós aprendemos a respeito do contentamento com o apóstolo Paulo? A palavra contentamento, ela nos traz à memória a satisfação. Alguém que foi satisfeito, alguém que está plenamente alegre, alguém que está jubiloso, alguém que está plenamente satisfeito, alguém que está farto, saciado, alguém que está repleto. Então o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver satisfeito, a viver alegre, jubiloso, farto, saciado, repleto em qualquer situação, independente da circunstância em que ele esteja vivendo. E ele fala isso com propriedade, porque ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto quando foi humilhado como foi honrado. Em todas as circunstâncias ele tem experiência, na fartura como na fome, na abundância como na escassez. Ele diz: em todas essas situações eu me dei por satisfeito, pleno, completo, saciado, farto. Eu quero então pensar três questões a respeito do contentamento. A primeira é que ter necessidade, amados, faz parte da nossa humanidade. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ele diz: olha, teve tempo de fartura e teve tempo de escassez. Teve tempo em que eu tinha muitas coisas e teve tempo que eu não tinha absolutamente nada. Teve tempo que eu fui honrado e teve tempo que eu fui desprezado, que eu fui humilhado. Então perceba, querido, que necessidades fazem parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos necessidade de muitas coisas. Então não é pecado ter necessidades, pelo contrário, é a nossa humanidade, é saber que somos seres humanos e que temos fome, temos sede, que sentimos frio e que precisamos de lazer, que precisamos de contentamento, mas que há momentos também de tristeza. Então e nesses momentos precisamos ser consolados e assim por diante. Nós precisamos entender que as demandas humanas, as necessidades humanas, elas fazem parte da nossa vida. Segundo lugar, que ter necessidade, mas nós vamos ter a nítida entendimento que nós não podemos ser consumidos pela nossa necessidade. Ter necessidade faz parte da nossa humanidade, mas nós não podemos ser consumidos por ela. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que eu estou querendo dizer com isso é que alguns de nós somos consumidos quando passamos ou quando temos algumas necessidades. Quando falta o dinheiro, quando tem alguém enfermo em casa, quando as demandas elas se aproximam de nós de uma forma muito maior, quando a dor e o sofrimento batem à nossa porta, quando nós precisamos resolver algumas questões dentro da nossa família, no contexto em que nós estamos vivendo. Necessidades e demandas fazem parte da nossa humanidade. Todavia isso não pode nos consumir, isso não pode nos reduzir, isso não pode nos esmagar, nos destruir, queridos. Mas pelo contrário, nós devemos olhar para as Escrituras e para a palavra do apóstolo Paulo, dizendo: eu aprendi a me contentar em todas as situações. Então, quer nos dias bons, nos dias ruins, quer nos dias de exaltação, de humilhação, quer nos dias em que tem muitas coisas, em dia que tem poucas coisas,
quer nos dias em que temos saúde, em que não temos saúde, eu vou me satisfazer, eu vou me contentar em toda e qualquer situação. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que ele está contente, ele está plenamente satisfeito, porque a sua satisfação também é geográfica. Ele está satisfeito no Senhor. A fonte do seu contentamento é o Senhor. E aí ele vai dizer isso lá no verso de número 13, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É no Senhor que eu estou satisfeito, é no Senhor que eu estou saciado, porque no Senhor eu posso enfrentar toda e qualquer situação, qualquer adversidade, porque o Senhor é o bastante. Nele há plena certeza e convicção de que eu estarei sendo cuidado. O Senhor está cuidando de nós, queridos, nesse tempo difícil, nesses momentos em que nós estamos vivendo, o Senhor está cuidando de nós. Por isso, nós também, a Igreja de Cristo nesses dias, nós temos condições de afirmar aquilo que o apóstolo Paulo estava afirmando à igreja dos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me faz passar pelo vale da sombra da morte. Eu não estou sozinho, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está cuidando de nós. Essa é a nossa reflexão, e eu vou deixar aqui 6 perguntas para que você possa debater agora junto com a sua família, no grupo em que você está reunido nessa hora. Primeira: antes do coronavírus, quais eram as suas maiores necessidades? Segundo, essas necessidades mudaram? Hoje, com essa nova realidade, mudou? Terceira pergunta: qual a sua maior necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Quarto lugar, você já percebeu que o ser humano é um eterno insatisfeito? Que nada é capaz de satisfazer os seres humanos? Nós temos alguns exemplos, eu gostaria que você pudesse debater aí. Reclamamos quando está muito frio, reclamamos quando está muito quente, reclamamos quando trabalhamos muito, e reclamamos quando nós não fazemos nada. Reclamamos demais, queridos, e somos insatisfeitos demais. Você já percebeu isso? Como é que nós, como cristãos, como servos de Deus, como servos do Altíssimo, daqueles que são plenamente satisfeitos em Cristo Jesus, temos condições de lidar com essa insatisfação humana? Somos servos de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas há em nós ainda traços do velho homem, há em nós ainda coisas do velho homem, que ainda nos levam muitas vezes a não nos contentarmos no Senhor. Como é que você lidar com essas coisas? Debate entre vocês. Quinta pergunta: onde ou em quem somos plenamente satisfeitos? Onde e em quem somos plenamente satisfeitos? E a última pergunta: o que você entende com o verso 13 ou no verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Conversa entre vocês, podem debater, e que Deus os abençoe. Que seja um tempo precioso na vida da igreja, que seja um tempo precioso na vida da sua família, e que seja edificante esses momentos para a glória de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.